Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aqui. Hoje um bate-papo bastante interessante. Interessante o que, Lilian? Importante e necessário. Vou aqui estar falando com vocês sobre a depressão. E eu vou pedir que, se vocês têm alguma dúvida, comece a pensar o que é que eu devo perguntar a Lilian sobre a depressão. Então, se você tem questionamentos, dúvidas, pode ser qualquer pergunta. Não pense que a sua pergunta pode ser boba. Faça. Se você tem um desejo no seu coração, agora é o momento. Então, fique à vontade, faça os seus questionamentos. Pergunte, porque eu estou aqui para tirar as dúvidas de todos vocês, tá? Então, já vou iniciar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu me chamo Lilian, sou psicanalista, trabalho nessa área desde 2012, com muito prazer. Amo muito o que eu faço. Hoje já estou migrando, já tem um tempo, acredito que 3 anos, vai fazer 4 anos agora, que trabalho também com consultoria, desenvolvimento, treinamento e palestras, com foco em desenvolvimento pessoal e profissional. E essa jornada do autoconhecimento, do cuidar das pessoas, traz pra gente vários questionamentos também, e assim como muita experiência, e a gente acaba compreendendo muitos porquês, certo? E o objetivo aqui é contribuir. Meu amigo Alessandro, seja bem-vindo. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre depressão, e a gente costuma sempre ouvir essa palavra, a gente teve aí o Setembro Amarelo, que se falou muito, inclusive as pessoas que têm depressão, elas ficam muito agitadas no Setembro Amarelo. Alguns me ligam e dizem assim, já começou esse mês, que fica o tempo todo lembrando, todo lugar fala desse Setembro Amarelo, eu não suporto mais. Mas a gente sabe que é muito importante esse movimento do Setembro Amarelo, porque traz um alerta e faz com que as pessoas gerem reflexão e até observem se não estão com a própria depressão. Porque a depressão, ela pode aparecer de 3 formas. De forma leve, moderada e de uma forma muito mais grave. Então, leve, moderada e grave. E a gente precisa, de fato, observar esses sintomas. E quando a gente passa pelo Setembro Amarelo, são vários movimentos que acontecem, várias palestras, são vários profissionais falando sobre o tema, e acaba aqui trazendo um despertar, e a pessoa acaba observando se ela está em um nível depressivo, né? Se ela está em um nível leve, moderado ou grave. Então, meus amigos, existe muita responsabilidade, existe muito cuidado, e eu não sei se você já teve depressão, ou se você já conviveu com alguma pessoa que tem depressão. Então, depressão não é frescura, certo? Depressão não é frescura. Eu já quero iniciar falando isso, porque me irrita muito quando... É muito difícil eu estar irritado, mas quando eu... convivendo com algumas pessoas, a gente acaba ouvindo, esse negócio de depressão não existe, depressão é frescura. Então, eu quero pedir esse favor para vocês, tá? Que quando vocês ouvirem uma pessoa falar que depressão é frescura, você diz assim, não fale isso. Não fale isso, depressão não é frescura. E a gente precisa ter esse olhar humanizado para qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de doença. A gente tem que ter um respeito para o ser humano. E se a pessoa foi diagnosticada com depressão, a gente tem que continuar amando essa pessoa da mesma forma e não se afastar dela. Aí sim é que a gente precisa dar o ombro para ouvir essa pessoa, acompanhar essa pessoa, buscar de todas as formas fazer com que ela saia desse quadro, certo? Então, depressão não é frescura, e se vocês ouvirem alguém falar que depressão é frescura, diga, não fale isso. Não fale jamais que depressão é frescura. Então, meus amigos, é um transtorno mental
frequente e ele contribui para uma carga global, observem, de doenças. Então, mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm a depressão. Então, olha só. Então, quando as pessoas vêm e dizem assim, nossa, é frescura, eu já passei por tanta coisa na minha vida e eu não tive depressão. Nós somos seres únicos, certo? Somos seres únicos. E cada pessoa, ela tem a sua forma de reagir sobre o que te acontece, certo? Então, a gente precisa ter um olhar humanizado para cada pessoa e não ficar trazendo, criticando ou de repente falando coisas que nós não conhecemos, tá? Então, em 1952, meus amigos, a depressão, ela veio de fato, foi aí sim que ela foi considerada como uma doença mental. Em 1952, lá no século XIX. Então, a pessoa que tem depressão, ela tem humor triste, ela sente uma angústia, ela sente um vazio, ela tem a irritabilidade, altera o funcionamento de várias formas dela, ela começa a ficar com muito cansaço, ela sente dores no corpo, ela sente dores de cabeça. Então, a depressão, para cada pessoa, independente do nível dessa depressão, ela vai aparecer de várias formas e ela vai vir aí com muitos sintomas, certo? Então, a gente precisa estar observando se de repente algum desses sintomas não está entende? Não está com você. Eu, graças a Deus, eu nunca tive depressão e pretendo não ter, com fé em Deus. Mas se tiver, estou pronta para tratar. Mas eu gostaria, vou citar aqui, eu escrevi todos os sintomas e eu quero que você observe. Anote aí se você tiver como anotar ou memorizar. Mas se tiver como anotar, melhor. Para que você possa perceber as pessoas da sua família, as pessoas do seu convívio, ou você mesmo, se você tem a depressão. Então, vamos lá. A pessoa que está com depressão, ela fica extremamente triste. Ela perde o interesse por coisas que antes para ela era extremamente prazerosa. Então, ela sente uma angústia, geralmente fala, tô com um aperto aqui, tô com um aperto aqui, um nó na garganta. Atividades, então ela não tem prazer para fazer nada, ela fica ociosa, preguiçosa. E não é a preguiça, é a indisposição que a doença traz, a falta de energia, a falta de vontade, é um cansaço extremo, sabe? Uma irritabilidade. Vem também dores, alterações no apetite, alterações no sono, perda, né? Alterações de apetite, sono, falta de concentração, dores de cabeça, dores no corpo, isolamento. Pessoa com depressão, ela passa a se isolar mesmo. E vem também vícios. A pessoa com depressão, ela começa a ficar mais viciado no álcool ou nas drogas, né? Então, são problemas diversos, né? Então, a pessoa acaba a pessoa com muitas preocupações, ela pode se vir a ter a depressão. Uma pessoa que tem problemas na família, ela tem uma sobrecarga muito grande de responsabilidades. Também ela pode ser viciada com o álcool, com a droga, e isso pode levar à depressão, os distúrbios hormonais, enfim. O que é que leva uma pessoa a ter depressão? Olha só quantas coisas eu citei. Eu citei os sintomas e eu citei o que leva a pessoa a ter depressão. Então, eu citei aqui problemas diversos, traumas físicos e emocionais, tudo que ela viu, ouviu e sentiu lá na tua infância, dos 0 aos 12 anos, abusos, enfim, uso excessivo de disfunções hormonais, uso excessivo da internet. Olha só o que eu trago para vocês. Tem aparecido aqui muitas pessoas com depressão em estado moderado por conta do uso excessivo da internet. Olha só isso. Olha só. Antes a gente não tinha, só que agora a gente já coloca
essa opção para a gente poder observar. Então, eu tenho 3 filhos, não sei, acredito que muitos de vocês têm filhos, então poder realmente estabelecer horários para que os seus filhos e nós mesmos possamos administrar esse uso excessivo da internet, o que é que nós estamos vendo na internet. Isso está contribuindo com a nossa saúde mental ou não? Então é necessário a gente sempre estar observando o que é que nós estamos absorvendo, vendo e ouvindo, porque nós vamos sentir isso, vai gerar uma programação, ou nós vamos sair da internet muito bem, ou vamos sair doentes da internet. Então tudo que é em excesso não é bom. Então a gente precisa observar. Deixa eu ver aqui o que é que a amiga colocou. Venho trabalhando a minha depressão há 3 anos, fiquei extremamente dependente do cigarro e passei por fases que perdi o prazer até de comer, não sentia mais o gosto da comida. Verdade, então cada pessoa ela vai trazer um sintoma, ela vai trazer um vício, Eu conheço uma pessoa que disse assim, Lília, eu não consegui identificar que eu tinha depressão, porque a minha depressão era leve, só que eu tinha uma irritabilidade extrema, que eu sempre dizia que a minha irritabilidade era por conta dos hormônios, e falava muito assim, no período menstrual, a TPM. Então ela disse assim, tinha um período que eu estava muito irritada e eu acreditava que isso não era depressão. Eu nem imaginava que isso poderia ser depressão. E foi quando ela decidiu, recebendo o feedback das pessoas que conviviam com ela, que realmente ela estava extremamente diferente, que ela já convive com a pessoa há bastante tempo e que ela estava realmente muito diferente. Ela tinha estava tendo alguns comportamentos muito agressivos e que ela deveria buscar um profissional. Então, ela passou ainda um tempo sem aceitar que deveria buscar um profissional, até que ela foi diagnosticada com uma depressão leve, depois ficou um tempo moderada e ela começou a tratar. Então, meus amores, não esperem piorar, não espere que você tenha todos esses sintomas para você buscar ajuda. Então, lembre-se, depressão é uma doença que ela é tratada, certo? Então, como é que a depressão ela é tratada? Existe tratamento para a depressão. Então, vamos realmente fazer a nossa parte. Quando? E aí a gente tem os tipos de depressão, que eu vou estar relatando para vocês aqui. Então, Alessandro diz assim, vem com olhar para as outras pessoas, não gostam de nós, não nos ajuda, aí vem um estresse, que passa até abandonar o alimento, o banho, enfim, adquire até mesmo vícios, como a irmã falou, é verdade. E aí vem tudo isso, é uma sensação de morte, realmente. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, o excesso, o mau uso de qualquer coisa nos traz malefícios, com certeza, Flavinha. Então, gente, primeiro, precisamos ter entendimento, ouvimos falar sobre a depressão, mas aqui eu já trouxe descritos os principais sintomas da depressão, certo? Então, para que você já possa aí observar com as pessoas que você convive, se de repente ela tem estado muito triste, muito apática, sem energia, sem prazer, sem vontade de sair, com vazio, com irritabilidade, sem cumprir os compromissos, alterações de sono, perda de apetite, dores de cabeça, dores no corpo, olha só, isolamento, enfim. Então, é necessário a gente observar e observou, e é importante ir ao médico. Lília, muitos dos sintomas que você falou aí, eu tenho. Então, vá diretamente e busque um psiquiatra. Então, tem gente que diz assim, mas eu não tenho condição, a consulta do psiquiatra é muito cara. Então, nós temos um serviço que é o Centro de Apoio Psicossocial, que é pelo SUS. Então, todos os municípios, médios municípios, eu acredito que tem. Então, aqui na minha cidade tem 2, lá na cidade de Juazeiro, Bahia, tem 2, né, CAPs. Então, você vai buscar esse serviço público e é um direito seu. Então, vai lá, você vai passar por uma triagem, fazer a anamnese e você vai relatar e logo você vai conseguir passar pelo psiquiatra. Então, é a sua vida, é a convivência com sua família, é a sua saúde
e não perca tempo. Busque um profissional, vai no psiquiatra e ele realmente vai analisar, vai passar o tratamento medicamentoso correto, que seja. Então, existem 30 tipos de medicamentos para depressão, então não é só um tipo. Às vezes o médico passa um medicamento, você não se dá com esse medicamento, e aí você retorna, ele vai fazer a mudança desse medicamento. Então, precisa observar os sintomas, precisa cuidar. E tem gente que diz assim, eu tô conseguindo, eu já percebi que eu tô com todos esses sintomas da depressão e eu tô conseguindo aí seguir sem o medicamento. Então, meus amigos, cuide. Depressão, ela precisa do medicamento. Então, as pessoas que aparecem aqui no meu consultório, que eu percebo na anamnese que ela já está aí com mais de 5, 6 sintomas importantes, automaticamente eu já encaminho para o médico, certo? Então tem que passar pelo psiquiatra, tem que tomar o medicamento. E depois da medicação, e junto com a medicação, na verdade, junto com a medicação, você vai fazer as suas terapias. E aí o que é que acontece? As pessoas vão ao psiquiatra, começam a tomar medicação e o psiquiatra diz, olha, você precisa continuar com a terapia, você vai buscar o psicólogo, você vai buscar o psicanalista, aquilo que você se sentir melhor, busque, você tem que fazer a terapia. O que é que acontece? Geralmente, a pessoa está com a medicação e faz 3, 4 sessões e aí ela acha que já está ótima. E aí ela abandona a terapia. Passa um tempinho, por decisão dela, e não por ela ter passado pelo médico, porque existe uma questão aqui muito importante, gente. Você entrou em uma medicação para depressão, existe um tempo que você precisa ingerir essa medicação, você precisa ir para terapia, existe um tempo para isso, e isso é associado medicamento com terapia. E você, por si só, você não pode se dar alta. Você tem que voltar aos profissionais e eles que vão decidir quando é que muda a sua medicação, quando que reduz sua medicação, se retira, que a gente precisa fazer o processo, o médico precisa fazer o desmame. Então, tem toda uma responsabilidade. Então, às vezes, a pessoa diz assim, eu já tô bem, larguei de mão e tal. E aí ela vai voltar, e quando a depressão voltar, ela pode voltar ainda mais forte. Porque você não fez o tratamento como deveria ter sido feito, com responsabilidade, com cuidado, com respeito a você, por amor a você e as pessoas que você convive. Então, meus amigos, eu sempre digo isso, a vida é um milagre. Um milagre. Então, não pense que você é louco por você ter depressão, que busca o psiquiatra, quem faz terapia é louco. Não, meus amores. Todos nós, em algum momento da vida, nós podemos ser acometidos por uma doença mental, né? E principalmente a depressão, a ansiedade também. Então, a gente precisa ter esse olhar, dizer assim, eu vou cuidar de mim, a vida é um milagre, eu vou me permitir, eu não preciso que alguém me leve ao psiquiatra, eu vou buscar o psiquiatra. E às vezes você vai em um psicólogo, você não se identifica, vai para outro, certo? Então existem várias terapias alternativas, vários tipos. Então, você não se identificou com algo, busca outro profissional, vai até você se identificar com o profissional, com a técnica utilizada, com a abordagem utilizada, e aí você se identifica. Agora sim, foi em um psiquiatra, não se identificou e parou por aí, deixa pra lá. E você ainda continua com sintomas. Então, lute, a vida é um milagre. Então, busque outro profissional, vá para outro psicólogo, vá para o psicanalista, busque todas as alternativas. Mas é uma decisão de cada um de nós buscarmos estar bem, certo? E uma outra coisa, Lilian, mas quem tem a depressão grave, olha só, gente, existe a depressão leve, que a pessoa ainda por si só vai e busca os profissionais. A moderada, ela ainda vai buscar os profissionais. Mas existe a depressão grave, que é tão forte. Quando a gente fala da depressão grave, ela já vem aí, que a gente pode trazer como, se for
uma depressão psicótica, ela é a mais grave, que aí vem alucinações, vem delírios. E aí medicamentos, é um outro tipo de medicamento, aí já vem um antipsicótico. E geralmente essas pessoas que chegam à depressão grave ou à depressão psicótica, por muitas vezes ela não consegue ir por ela mesma. Ela vai ter que alguém da família fazer isso, vai ter que levá-la, vai ter que buscar um profissional e levar essa pessoa. Algumas pessoas me procuram e dizem assim: ah, Lília, mas meu filho não quer ir. Ah, Lília, minha filha não quer ir. Ah, Lília, o que é que eu faço? Se você percebe, a vida do seu filho é a vida da sua filha. Você tem que fazer tudo que for possível e o impossível até para que você resgate a vida. Então, consegue alguém para convencer, amarra e leva, porque existe tratamento. Então, quando a pessoa, existe aí a depressão bipolar, existe a depressão, a distimia, que é a depressão crônica, e existe a depressão psicótica. Então, se você tem alguém na sua família que tem a depressão grave, a depressão psicótica, a depressão bipolar, que também ela tem muita agressividade, as pessoas bipolares, ela tem um nível de tristeza bem profundo e vem a agressividade, a irritabilidade, e é necessário medicação, tem que tomar medicação. Mas Lília, ela não toma, ela não vai para terapia. Amor da família, atenção da família, cuidado da família, sabe? Tem que ter muito cuidado. E o que eu percebo, na maioria das vezes, é que eu sei que não é fácil você lidar com uma pessoa que tem um transtorno psicótico, que tem a depressão psicótica, que tem a distemia, que tem a bipolaridade. É um grande desafio. Mas com amor, com atenção, com cuidado, com empatia, é possível resgatar. É possível tirar essa pessoa do fundo do poço, nesse quadro, e resgatar essa pessoa com a medicação, com cuidado, com atenção. E a depressão ela pode durar anos, certo? E aí ela vai ter o desmame, pode ser que daqui a algum tempo, principalmente se for a crônica, pode ser que volte. Crônico já diz, né? Então, meus amores, é necessário esse cuidado, é necessário essa atenção, é necessário você falar o que você sente, né? A colega que falou da depressão pós-parto, né? Que também, sim, muitas mulheres são acometidas pela depressão pós-parto. Então, a colega compartilhando aqui, foi isso que eu fiz, tomei o remédio, depois de 6 meses eu acabei parando por conta própria o remédio e as consultas com o psicólogo. Então, por favor, se você iniciou um tratamento para depressão, você só vai retirar a medicação quando o médico determinar, quando você voltar lá e ele vai fazer o desmame, ele vai reduzir ali a medicação, pode ser que ele substitua a medicação. Então, não se dê alta, não saia da terapia. É um trabalho que é multidisciplinar. Meus amigos, uma pessoa com depressão psicótica, ela tem tendência, né, aí, ao suicídio. Então, eu sempre converso com os familiares, né, dizendo que eles precisam ter uma atenção muito especial aos depressivos psicóticos. Então, evitar que essa pessoa fique sozinha, precisa que alguém da família dê a medicação, não deixar por conta do paciente, não deixar por conta do depressivo que ele se medique, porque a pessoa com depressão psicótica, ela pode tirar sua própria vida, certo? Então, a gente precisa ter uma atenção especial, um cuidado especial, muito amor, e evitar que essa pessoa fique sozinha até que ela esteja bem melhor e com amor, com atenção e com carinho
Isso é possível. Então, para tratar uma depressão, atenção, amor, carinho, uma rede de apoio para cuidar dessa pessoa, para orientar, uma rede de escuta sem julgamentos. Depressão não é frescura. E já aconteceu casos da família não perceber que a pessoa tinha depressão. Porque corre da vida do pai e da mãe, corre da vida de quem convive. Ah, não, que ele é assim mesmo, ele sempre foi introspectivo. Ah, ele fica no quarto jogando e ninguém consegue tirar ele de lá. Ah, minha filha fica sozinha em casa, tá tudo bem, ela se resolve. Ah, não tem rotina. Gente, todos nós precisamos de uma rotina. Todos os jovens precisam de ocupação. Mente vazia é uma frase que eu sempre trago, porque eu sempre ouvi. E mente vazia é a oficina do diabo, sim. Então, se você não tem ocupação, você não tem amor, você não tem atenção, você não tem amigo, você está ocioso, você está ali em contato com a internet, com várias coisas, com vários noticiários, com várias programações negativas, programando o seu estado, e aí você já não recebe amor, você vive sozinho, você não tem um convívio, você já tem as suas questões, você já teve os seus traumas, imagina, todo tipo de trauma, físico ou emocional, e você não recebe uma atenção, você não tem amigo, você não tem o que fazer, e aí você vai ficar sedentário, você vai ficar obeso primeiro, você já vai reduzir a sua autoestima, você vai ficar com baixa autoestima. E aí você começa a não querer se olhar no espelho, aí vem a compulsividade. E aí vão vir uma série de coisas que vai acarretar a possível depressão. E aí chegou a depressão. E a depressão começou leve. E daqui a pouco ninguém observou e ninguém viu, porque tá todo mundo correndo. Porque tá todo mundo no seu quarto. Uma família com 6 pessoas. Eles não se conversam, eles não se veem, eles não se falam. E vai todo mundo para o seu quarto, para o seu isolamento. E me diz aí, como é que você consegue saber se uma pessoa que convive com você tem a depressão? Mas, Lili, eu não consegui perceber. Porque ele, ia para a escola, voltava, se trancava no quarto e lá estava tudo bem. Comia até no quarto. Gente, toda casa precisa ter atenção, precisa ter momentos, precisa ter olho no olho, precisa ter escuta, precisa ter compreensão, precisa ter amor. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer uma grande diferença e é nossa obrigação fazer uma diferença hoje, no aqui e agora. Então, a partir de hoje, você pode contribuir com a vida da outra pessoa. Porém, se você é a pessoa que tem a depressão, não espere que alguém faça algo por você. Se você está assistindo essa live e você já sabe que você tem depressão, que pode ser leve ou moderada, que você tem consciência disso, entendendo que a vida é um milagre, que você é protagonista da sua própria vida, que você pode fazer e realizar todos os seus sonhos, que você busque o profissional. Não pare o tratamento pela metade. Corra, faça o que tem que ser feito, certo? Faça o que tem que ser feito por você. Não espere que alguém faça. Mas, se você que está assistindo essa live, ou se você conhece alguém que está numa depressão grave, totalmente isolada, sozinha, não tem apoio familiar, é uma pessoa de difícil acesso, uma pessoa isolada, fica no quarto, não quer ir para lugar algum. Se você já observa que essa pessoa lá tem vários sintomas de todos que eu citei e que realmente é uma pessoa que de repente você já soube que ela se corta ou que tentou suicídio várias vezes, leve essa pessoa para o CAPS, se essa pessoa não tem condição de pagar um psiquiatra particular. Compre as medicações, busque ajuda, faça uma vaquinha para comprar as medicações, dá atenção, coloque essa pessoa numa roda de conversa. Tem vários psicólogos aí na Univasf, em várias universidades, fazendo vários trabalhos, atendendo as pessoas gratuitamente. Eu também já fiz vários projetos que estamos ali, vários profissionais, hipnoterapeuta, psicanalista, neuropsicólogo, psicólogo, todas as pessoas contribuindo. Coloca a pessoa para assistir uma live. A vida é um milagre. Aí a Renata fala aqui, doutora, eu estou no fundo do poço, o que eu faço? Faça o que eu estou te dizendo, Renata. Fala comigo depois no direct, que eu vou te direcionar e vou te atender também, tá certo?
Se eu puder contribuir com você, eu vou contribuir. A vida é um milagre, Renata. Então, busque o médico, vai no CAPS, se mexa, seja protagonista da sua própria vida. Sabe? Nós temos sonhos, nós temos que buscar, sabe? Sonhar a todo momento. Mas, doutora, é muita preocupação, eu sofro muito, é muito difícil. E é isso, a gente acaba programando a nossa mente para reclamação, para negatividade, certo? A gente fica culpando os outros, culpando o planeta, o presidente, o prefeito, a outra pessoa, meu pai, enfim, minha mãe. E a gente se culpa. E, na verdade, nós podemos ter um olhar diferente sobre a nossa vida e poder ampliar a nossa mentalidade para nos ajudar. E eu sei que a depressão, ela tem que ter medicação, certo? Tem que ter medicação e só o médico pode fazer o desmame. Tem que ter terapia, certo? Então, não abandone a terapia. Você cansou da sua psicóloga, vai para outra. Você cansou, vai para psicanalista. Você cansou, você procure um outro tipo de terapia, mas não abandone. E uma outra coisa, assim, bastante importante para esse processo da depressão é a gente fazer uma ativação, certo? Ativação. A gente precisa ativar os hormônios da felicidade e do prazer. E como é que a gente ativa esses hormônios? Né? De forma natural. Mas é claro que tem que ter a medicação. Eu não estou dizendo que a depressão tem que fugir da medicação. Tem que ter medicação. Tem que passar pelo médico. Só o médico pode receitar e te orientar com as melhores medicações para você sair do estado que você está. Porém, tem que ir para a terapia. Eu vou trazer também aqui algumas sugestões que vai contribuir com esse processo, certo? Para o tratar, tá bom? Então, vamos lá. É necessário que você se conecte com você. É necessário que você abrace. É necessário, Lília, na pandemia, mas você convive com várias pessoas na tua casa. Abrace essas pessoas. Vai lá, dá o primeiro passo. Olha nos olhos. Abrace. Agradeça, escreva todos os dias, eu sou grata por minha vida, eu sou grata por minha casa, eu sou grata por minha saúde, eu sou grata por ter fé. Olhe, enxergue quantas coisas você tem para agradecer. Ative a gratidão diária. A gratidão, ela promove isso, ela vai jogar aí para você, dentro do seu organismo, os hormônios do prazer, da felicidade. Então, mas é uma gratidão que você tem que colocar com fé, ativando isso. Nossa, que incrível, eu tenho pernas, braços, eu sou grata pelo meu corpo, eu sou grata pela pessoa que eu sou grata pela fé, eu sou grata pela vida. Nós temos muitos motivos para agradecer e às vezes nós ficamos concentrados, trazendo a atenção, o foco para o negativo. Então, a gratidão, ela cura, ela liberta. Então, eu vou pedir que você que está assistindo, aperta esse coraçãozinho aí, para que o Instagram possa espalhar essa live para outras pessoas. Aperta o coraçãozinho, aperta bem muito esse coraçãozinho e pode compartilhar para outras pessoas também. Eu vou ficar bastante grata para que a gente possa abençoar aí a vida de outras pessoas assistindo essa live. Então, meus amigos, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Escreva, comece com eu sou grato. Então, escreve isso, memoriza isso, fala isso a todo momento. Ativa, temos muitas coisas a agradecer. Outra coisa, é necessário fazer atividade física. Então, encontre aquela que você gosta. Então, vai uma caminhadinha, sabe? Vai caminhar, faz uma corrida. Tem gente que gosta de dançar. Busque uma atividade física que você goste. Você precisa se movimentar. Liga para um amigo, conversa com um amigo, receba pessoas. Você também tem que ter lazer. E outra coisa, eu tenho muita fé e é necessário que você ative a sua espiritualidade. Ela vai te ajudar muito, muito. E eu tô falando de uma espiritualidade que ela contempla vários pontos. E o ponto muito importante
é a conexão com a natureza. Você apreciar o belo, você apreciar as pequenas coisas, você olhar para o céu, para as estrelas, para a lua, você apreciar uma flor, sentir o aroma dessa flor, você sentir o sol, você sentir uma brisa, um vento. Conexão com a natureza, ter esse olhar empático, esse olhar livre, esse olhar amoroso pela natureza, contemplar o pequeno, o belo. Então, Augusto Cury, vocês que acompanham, ele fala muito isso. E todas as vezes que eu recomendo para as pessoas, que eu digo, comece a perceber o belo, o pequeno, contemple a natureza, respire o ar puro, vá para o campo, vá fazer uma trilha, vá para o rio, vá para o mar, coloque o seu pezinho na areia. Então, às vezes, eu não tenho condição de ir para o rio, eu não tenho condição de viajar para a praia. Faz o que você pode, o que está próximo de você, da forma que você consegue. Vai na pracinha, vê uma plantinha, comece a ter plantas na sua casa e vai molhar essas plantinhas, sinta essas plantinhas, cuide dessas plantinhas, veja as borboletas. Isso é espiritualidade, é conexão com a natureza. E você também precisa ter fé, você precisa acreditar que existe um ser maior. Eu acredito em Deus, então que existe um ser maior, alguém que está ali junto a você, que está te dando força, coragem, ajudando você a vencer os seus medos, que está do seu lado. Então, fé. Então, leia lá a Bíblia, se você acredita. Então, se você nunca leu, se dê a oportunidade. Comece por Salmos, vai para Provérbios, vai para Tiago, que são livros que têm muita sabedoria. Então, comece a fazer isso. Desenvolva a sua fé, se conecta, busca uma comunidade para você servir, para você ajudar pessoas carentes, crianças que trazem tanta alegria com a sua inocência. Então a gente precisa ativar isso é conexão, isso é espiritualidade. Então quando a gente serve a alguém, quando a gente doa para as pessoas, quando a gente ajuda a pessoas, nós estamos nos ajudando. Quando eu via na pandemia que ia ali para os hospitais, e eu encontrava grupos de oração ali nos hospitais. Eu lembro de uma vez que meu irmão estava internado e chegou um grupo de oração logo no momento que um senhor recebeu a notícia que a sua esposa tinha falecido. Então esse grupo de oração foi até próximo a esse senhor e começaram a orar ali, a cantar um louvor. Então acalentou ali aquela dor daquele senhor. E eu estava ali também. Meu irmão estava internado, graças a Deus ele ficou bem. E aquele foi um momento de muita emoção, de muita entrega, de dizer assim, Senhor, promove a cura, e Senhor, toca no coração desse senhor para que ele supere a perda da sua esposa. Então, meus amigos, servir, ajudar, orar, meditar, fazer yoga, contato com a natureza, celebrar, ter amigos. Tem gente que fica o tempo todo falando assim, pessoa não presta, só tem gente ruim no mundo, só tem gente falso, só tem isso, só tem aquilo. Então fica programando o tempo todo a sua mente com a negatividade. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu gosto muito e eu disse, Elô, tem pessoas más no mundo, mas tem mais pessoas boas. Sabe? Tem mais pessoas boas e é nisso que a gente tem que acreditar. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, teve obstáculo, as pessoas não acreditaram em você, mas se você acredita, é o que basta. Se você tem espiritualidade ativada, se você tem fé, se você sabe que o que você está fazendo é algo positivo, é algo que vai ajudar, é algo que vai lhe fazer crescer e a você realizar o seu sonho, vá firme naquilo que você acredita, siga. E os obstáculos vêm, são sinais, e você dá uma curva, vira e volta, olha para trás, você precisa recuar, mas vá. Você vai receber muitos nãos, mas também você vai receber muito sim se você persistir. Problemas, dificuldades sempre vão existir. Como é que você encara essas dificuldades? Isso que faz toda a diferença. E muitas vezes a gente acumula
os nãos que a gente recebe, o abandono que a gente recebeu, a rejeição que a gente recebeu, o negócio que não deu certo, o negócio que você está com dificuldade, as questões financeiras, o problema conjugal. E você vai somatizando, jogando todos esses problemas para cá, gerando uma programação. E você começa a se vitimizar, e você começa a se entregar. A vida começa a não fazer sentido, e cada vez que você se percebe assim, você vai se isolando, você começa a ver coisas negativas o tempo todo, a todo momento. E aí vem mais programação negativa em tudo que nós vemos. Vemos, certo? Ouvimos, gera pensamento, que gera sentimento e vai gerar um comportamento. Então, se você fica vendo coisa negativa a todo momento, e nisso você vai ouvindo coisa negativa a todo momento, você vai gerando pensamentos negativos, vai gerando sentimentos negativos e você vai tendo um comportamento negativo. É muito do que diz, né? Você é o meio das 5 pessoas que você mais se relaciona. Então, se você convive com pessoas negativas, se você convive com pessoas sem perspectiva, que não tem objetivo, que não tem meta, não tem sonhos, não tem positividade, não tem alegria, automaticamente você vai ser contaminado por essas pessoas, certo? Então, Lília, na minha casa é todo mundo negativo, e o que é que eu faço com isso? Eu tenho que abandonar a minha família, né? Eu não estou pedindo para ninguém abandonar, mas você pode se blindar, você pode começar a criar um novo padrão para você. Você vai começar a se blindar, eu vou evitar ver isso negativo, eu vou buscar a leitura, eu vou buscar seguir os meus sonhos. Então você vai sendo a pessoa que vai gerar mudança nesse lar. A pessoa que não vai dar ouvidos para algo que está atrapalhando a sua jornada. Então, meus amigos, a vida, eu não quero romantizar a vida. O meu objetivo aqui não é romantizar a vida. O meu objetivo aqui é trazer para vocês que existe um transtorno mental, existe uma doença, e essa doença ela está crescendo muito, e nós precisamos ter uma atenção especial para essa doença, e que ela vai começar com alguns sinais, e que se você observou esses sinais, e que você, irritabilidade, isolamento, tranquilidade, transtorno ou perda de apetite, dificuldade para dormir, isolamento, dores no corpo, dores de cabeça, aí vem a ansiedade, uma série de coisas, série de sintomas que eu citei aqui. E às vezes você tem todos eles e você ainda não buscou um médico. Tem gente que diz assim, Lília, eu busquei um médico, me passou uma medicação lá, mas eu senti mal com essa medicação. E eu abandonei a medicação. E sabe o que é que está acontecendo? Está voltando tudo. Eu estou com todos os sintomas. Mas como é que eu faço se eu não me dei bem com essa medicação? Você vai voltar no médico. Você vai voltar ao médico e você vai dizer para esse médico que você não deu certo com essa medicação. E aí ele vai dizer, então toma metade, deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui, certo? E se mais uma vez essa medicação não serviu, e se você não sentiu a verdade ali, não sentiu uma conexão, enfim, mas se deu tempo de tomar essa medicação, até porque o seu organismo precisa se acostumar, né? Se não, você vai buscar outro profissional, certo? E aí você vai tomar a medicação, siga o tratamento direitinho. E ele diz assim, faz a terapia, é necessário a terapia, faça a terapia. Mas, Lília, eu tenho crenças de que eu não dou continuidade a nada, eu prefiro quando eu não estou bem, eu estou cheia de preocupação, eu me isolo. E aí, quando a luz no fim do túnel aparece, aí é que eu saio do quarto, aí é que eu volto a seguir a minha vida. Eu busco algumas ajudas, mas as ajudas que eu busco me pedem para eu fazer algumas coisas, mas eu acabo não fazendo, porque eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu não tenho disciplina.
Então, o que eu quero te dizer, todos nós temos crenças fortes. O que são crenças? São verdades, aquilo que você acredita, aquilo que você ouviu a vida inteira, de que você era preguiçosa, de que você era incapaz, entende? Que você não é inteligente, de que você não vai ter sucesso. Então você ouviu muitas verdades que programou inconscientemente, você acreditou nessas verdades. Só que agora você já tem clareza, na tua consciência você tem clareza que você possui muitas crenças, que são todas as palavras negativas aí que existe mais. Que rico não vai pro céu, que a pessoa, que dinheiro não presta, que eu sou isso, que eu sou aquilo, várias coisas negativas que falaram sobre você, isso programou você. E inconscientemente está aí registrado. E talvez por isso não venham os resultados. Você se acha um nada. Você se acha uma pessoa que não tem resultado, que não vai conseguir resultado, porque está programado inconscientemente. E você fica brigando, assim, ó, um diálogo interno de briga. Eu quero muito crescer, mas vem aqui, certo? Todas essas crenças, essas verdades que eu carrego e me impede, me prende para que eu possa evoluir. E acaba que a pessoa vivendo nessa briga aqui, desse diálogo interno, e ela começa a se render para as suas crenças, tá? Ela se rende para essa crença, para essa verdade, porque é mais forte do que ela. É um percentual de 95% brigando com 5%, certo? Então, a gente precisa ter compreensão dessas crenças, trazer para a consciência que elas existem, e a gente precisa ter o processo de 1% a cada dia. Porque, veja comigo, você tem o objetivo de eliminar 10 quilos, certo? Você quer eliminar 10 quilos. E aí você sabe que tem que ser feito. Você precisa buscar um médico, você precisa fazer dieta, tal, e você fica 10 quilos, 10 quilos, 10 quilos, 10 quilos. Venhamos e convenhamos. É uma distância muito grande para uma pessoa que ainda não trabalhou novos hábitos. Então, você vai ter que começar 1% a cada dia, certo? Então, em uma semana você tira o açúcar, tira as balinhas que você come por aí. Na outra, você já elimina o biscoitinho. Na outra semana você já não toma refrigerante. Então você vai devagarzinho, devagarzinho. E vai fortalecendo as novas crenças, certo? Vai fortalecendo as crenças positivas. Eu também tinha muitas crenças, crença de identidade, eu não sabia quem eu era. Eu tinha crença de capacidade, eu achava que eu não era capaz para muita coisa. Eu tinha crença de merecimento, que eu não merecia isso, que eu não merecia aquilo. Então, são vários tipos de crença. Crença da tua própria identidade, você não sabe quem você é. Você cria uma capa, uma máscara, e você não sabe verdadeiramente quem você é. Você fica vivendo o sonho do marido, ou o sonho dos filhos, ou o sonho dos pais. E você não consegue verdadeiramente olhar para dentro de si e dizer: eu sou isso, eu quero isso, eu posso isso, eu vou fazer isso para eu ter aquilo que eu desejo ter. Então, meus amigos, são muitas crenças, são muitas verdades. E a gente não tem que ter um sonho grande, porque sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Precisamos ter sonhos grandes, mas precisamos ir fazendo mudanças de hábito, mudanças de crença, 1% a cada dia. E aí você vai cortando. Ah, comecei a atividade física, não dá para treinar todo dia, mas eu vou começar. Ah, não dá para treinar 1 hora, mas eu vou começar fazendo em casa, certo? Eu vou começar 2 vezes por semana, depois eu passo para 3 vezes por semana, daqui a pouco eu passo para todos os dias, mas só meia hora por dia. E aí você vai gerando um hábito, novos hábitos, novas crenças, certo? Quem aqui já nasceu sabendo andar? Ninguém. Então, foi caindo e levantando. Várias quedinhas que você aprendeu a andar. Quem aqui nasceu já dirigindo um veículo? Ninguém. Eu lembro que aconteceu várias coisas comigo, até eu dirigir o que eu dirijo hoje. Então, é 1% a cada dia. Você aprende a ligar o carro,
depois você aprende a, né, movimentar o volante, aí depois você vai aprender a passar a primeira, depois a segunda, a terceira, a ré. É 1% a cada dia. Por que a gente tem que se cobrar tanto? Eu tenho que eliminar 10 quilos em um mês. E tudo que vem fácil, ele vai embora fácil. Faz isso de forma gradativa. Gera novos hábitos, vai eliminando alguma coisa na sua alimentação. E você que se percebeu com sintomas da depressão, é 1% a cada dia. Fazendo por você. E se você se encontra no fundo do poço, busque ajuda. A colega falou aqui, Lilian, eu me encontro no fundo do poço, o que é que eu faço? Busque ajuda. Então vai lá no direct, busca o profissional, movimenta, fala com outra pessoa. Mas você precisa sair desse estado que você tá. E às vezes você só precisa de um estalo. Um estalo de que você é o protagonista da sua própria vida. Que a vida é um milagre. Quantas e quantas pessoas morreram nessa pandemia, certo? E quantas pessoas se suicidaram por falta de amor próprio, por falta de amor das pessoas que convivem, por falta de entendimento. Certo, gente? É uma doença e precisa de medicamento, e precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de rede de apoio, principalmente se for uma depressão grave. Meus amigos, não estou romantizando a vida, mas a vida, ela veio para ser vivida da melhor forma. Problemas, obstáculos, dificuldades, eles vão existir. Mas é arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito, com todas as orientações. Se o médico lhe orientou, faça o que ele te orientou. Se a tua mentora te orientou, faça o que ela te orientou. As pessoas de sucesso, elas são constantes, elas são disciplinadas, elas têm sonho grande, mas elas fazem 1% por dia. E o feito é melhor que perfeito. Tem gente que diz, não. Se hoje eu não tenho verdura e não tenho salada, eu não vou comer. Faça dentro das suas possibilidades. Eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer dieta. Faça dentro das suas possibilidades. Se você comer um ovo com tomate, você já está no caminho certo. Certo? Se você eliminou o açúcar, você já está no caminho certo para você alcançar o teu objetivo. Então, tá no seu controle, tá no seu comando. Faça por você. Então, muitas vezes as pessoas são viciadas em serem vitimistas. Por que elas foram viciadas assim? Eu não estou fazendo julgamento. Mas ela se coloca em uma forma, em um contexto de vítima, se coloca como vítima para ter atenção, talvez do marido, para ter atenção dos filhos, para ter atenção dos familiares. Ela se coloca como vítima para que as pessoas olhem para ela e agradem ela, dê atenção para ela. Porque ali ela se sente confortável, ela se sente bem, porque é o momento dela ser acolhida, dela ser amada. Só que, meus amores, pessoas vitimistas, elas cansam as pessoas que estão ao seu redor. Uma pessoa vitimista, ela cansa, sabe? Sabe, uma pessoa admirável é uma pessoa que se coloca como protagonista da sua própria história. O que é isso? É ser dona do barco da tua vida, é ser piloto, é dirigir aquilo que ela quer, dirigir os objetivos, dirigir os sonhos, é fazer o que tem que ser feito para ela realizar, para ela construir. Então, você, por exemplo, essa semana eu vou decidir que meu marido que vai resolver essas coisas, que eu não vou assumir isso. Eu vou tirar uma semana de férias, sem marido e sem filho, vou para casa, vou pro campo e tá tudo bem, eu preciso desse repouso. Marido, essa semana é você que vai cuidar da casa e das crianças, eu vou só precisar me dedicar ao trabalho, eu tô precisando desse foco agora. Protagonista, diálogo, família em comunhão, orientação, falar para os filhos, assuma, cuida disso, que agora eu preciso desse descanso. Isso não é ser vitimista.
mas é você ir orientando a forma que você deseja que seja harmoniosa esse seu lar, porque todos nós que somos donos da nossa vida, somos executores, dominantes, e queremos evoluir, queremos crescer, queremos construir algo, nós também precisamos de um momento de descanso, nós queremos ser bem tratados, nós queremos ser cuidados, certo? Só que a pessoa o tempo todo vitimista, porque ela deseja essa atenção, ela tem uma carência afetiva, ela cansa as pessoas que estão ao seu redor. Então, muitos casamentos, eles terminam porque ou a mulher ou o homem, ele tem carência afetiva, ele tem essa dependência emocional e ele acaba cansando o seu companheiro ou a sua companheira e vai desgastando essa relação. Então, tudo deve ser observado. E quando você vai para uma terapia, quando você vai ter um diálogo com um profissional que estudou sobre mente, que estudou sobre comportamento, eu sempre gosto, todas as pessoas que vêm aqui, eu dou muita coisa para eles lerem. Assista tal filme, leia tal livro, esse livro é bacana, esse livro vai te trazer um despertar, é um processo de autoconhecimento, porque eu sempre digo, eu não quero que a pessoa fique só presa a mim, eu quero que ela, sabe, que ela evolua, que ela aprenda bem muito e que ela mergulhe nesse processo de autoconhecimento para ela poder abençoar outras vidas. Então, quando eu venho para as lives e Deus decidi fazer live, o intuito maior é contribuir, sempre contribuir, muito contribuir, porque todas as vezes que eu paro para fazer um roteiro, para conversar com vocês, além de aprender mais, eu estou contribuindo, eu estou servindo, eu estou ajudando. E isso faz todo sentido para a minha vida. Então, essa semana, eu ouvi uma pessoa reclamando de outra que enviou uma mensagem para ela, porque nunca aparecia, mas mandou mensagem pedindo ajuda. E essa pessoa que recebeu essa mensagem, ela foi um pouco agressiva. E o que é que eu lhe digo, meus amigos, com relação a isso? Nós, independente das respostas que nós vamos obter, ou dos sentimentos que vão percorrer a nós, é só a gente observar a nossa linguagem, o nosso comportamento. O que é que eu estou comunicando para as pessoas ao meu redor? O que é que eu estou comunicando para o meu marido? O que é que eu estou comunicando para o meu filho? O que é que eu estou comunicando para os meus amigos? Como eu estou me comportando? Qual é essa comunicação? Quais são as minhas microexpressões faciais? O que eu preciso melhorar em mim? E não adianta ter só consciência. Eu tenho uma reação em uma mensagem. Que tipo de reação é essa? Eu que estou enviando essa mensagem. Como é que eu estou enviando? Que tipo de comunicação? Então, a gente precisa fazer esse processo de autoanálise dos nossos comportamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Para que a gente avalie isso, cuide disso, desenvolva a inteligência emocional, observe as nossas crenças, as nossas verdades, aquilo que está paralisando a gente, aquelas preocupações que estão nos paralisando e a gente poder ter uma nova visão sobre a vida. E essa nova visão dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, como nós estamos agindo com as pessoas ao nosso redor, essa clareza vai nos trazer uma percepção incrível para a gente construir 1% de melhoria a cada dia. Tem gente que diz, Lilian, eu tenho impulsividade, eu preciso controlar a minha impulsividade, eu sei disso. Mas ela sabe, mas ela não fez nada para mudar. E isso não é ser inteligente emocionalmente. O que é que faz a diferença na nossa vida? A gente precisa ter consciência daquilo que precisa ser melhorado, a gente precisa aceitar isso, esse feedback, essa verdade, e aí a gente precisa agir. Um processo de mudança, é uma mudança que dói. Mudar 1% dói. Há 20 anos atrás, eu não tinha o hábito de fazer leitura, porque eu não tinha tempo. Então, por exemplo, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E quando eu estudava à noite, eu estudava morrendo de cansada para uma prova.
E eu só estudava ali o conteúdo porque eu precisava passar, mas aquilo que eu aprendia na faculdade, eu aplicava nas empresas que eu trabalhava. Então, aquilo que eu aprendia na teoria, mesmo de forma muito enxuta, porque eu não tinha tempo que eu gostaria de ter, e aí eu estudava o básico, lia o básico, mas o que me trazia muito conhecimento era o que eu aplicava, era a vivência, teoria e prática. Teoria e prática, certo? Então, hoje, eu entendi a importância, quer dizer, já mais de 10 anos, que aí a leitura já faz parte da minha vida, já li muitos livros e não para, o processo não pode parar, porque a gente cresce, a gente evolui, a gente melhora como ser humano, a gente para de julgar, a gente vive uma vida com mais tranquilidade e congruência, sem carregar tanto peso, tantos fardos. A gente consegue entender até uma reação de uma pessoa que descarrega algo em você, quando passa por você e não fala, quando é agressiva com você, quando nós temos esse entendimento sobre como é o comportamento humano, nós não carregamos mais o fardo das outras pessoas. A gente só carrega o nosso e a gente consegue equilibrar isso. Então eu faço um convite a vocês que estão nessa live, que vocês possam observar os seus sentimentos, as suas emoções, quais são as suas verdades, o que você anda vendo, ouvindo e sentindo, quais são os seus comportamentos, como você está reagindo de forma negativa e ou positiva com as pessoas que convivem com você, como é que você está reagindo, e que você mergulhe em um processo de autoconhecimento. Leiam muito, busque esse conhecimento. E o primeiro conhecimento que eu quero que vocês comecem a estudar é sobre inteligência emocional, mas não leiam de forma superficial, busquem mais. Você que tem depressão é que você tem que estudar sobre inteligência emocional mesmo. Existe uma técnica, chama técnica de mindfulness, que eu tive a oportunidade de conhecer o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, e ele fala muito sobre a importância da técnica de mindfulness, que significa atenção plena, que você traz atenção para a sua respiração. É um exercício que eu faço com os meus clientes aqui, eles acabam dormindo quando estão ouvindo esse passo a passo de mindfulness, de atenção plena. Nas primeiras sessões eu costumo não explicar, mas eu digo, você vai escutar uma vozinha e siga o que essa vozinha está determinando e relaxe. E siga. Tem uns até que dormem, enfim. Então o processo, ele traz essa leveza. É um processo de você relaxar, silenciar, deixa que seu pensamento vá, volte de forma muito tranquila e traz muita leveza. Então, vamos aprender sobre inteligência emocional. Tem gente que diz, Lilian, eu não consigo meditar, porque, enfim, tudo é treino, meus amigos, tudo é treino. Então, eu também não conseguia no início meditar. Então, hoje, 3 segundos eu já entrei no processo. Então, tudo na nossa vida é treino. Tudo é treino. Então, Lilian, eu tenho dificuldade disso. Então, você não aprendeu, já nasceu sabendo andar de bicicleta, você precisou aprender, você precisou treinar. Você precisou treinar para dirigir, você precisou treinar para a tua profissão, que a gente treina todos os dias. Tudo, a primeira vez dá um friozinho, a gente tem medo, mas a gente precisa ir, a gente precisa enfrentar. Então, a mudança que você precisa agora eu preciso me conhecer, eu preciso ver como é que eu estou programando a minha mente. Quais são os sentimentos e emoções que estão contemplando isso? Eu sofri abandono, eu sofri abuso, eu tive trauma, eu fui traído, eu fui acometido por isso, por aquilo, eu fui... tenho muitas preocupações, eu tive perdas, perdi entes queridos, eu estou numa situação financeira complicada. Então, são um acúmulo de problemas, certo? Que você traz desde, talvez, até da barriga da tua mãe. E a depressão, ela pode ser uma depressão crônica, passando aí, talvez você herdou, trouxe de alguém. E isso, você acumula tantos traumas, tantas dores, tantas feridas, e aí você começa a desenvolver a depressão. Então, antes que você entre na depressão, já sabendo que você tem muitas feridas, busque um profissional.
agora, hoje. Busque conhecer sobre a inteligência emocional, mas não adianta conhecer, é necessário praticar. É igual a leitura da Bíblia. Às vezes a gente lê ali Provérbios, a gente lê Tiago, a gente lê Salmos, a gente sabe os mandamentos, a gente tem os valores, mas a gente não aplica. Então, um conhecimento não aplicado, ele não serve de nada. É necessário que a gente vivencie aquilo que a gente aprende. Então, eu tenho um caderninho aqui que chama Caderno de Gratidão e Conquistas. Eu sempre dou um caderninho aí para os meus clientes e digo para eles, aqui você vai escrever o eu sou. Então eu quero fazer um pedido para vocês, fortaleça o eu sou. Fala para você, eu sou incrível, eu sou disciplinada, eu sou determinada, eu sou esforçada, eu sou saudável emocionalmente, eu sou linda, eu sou transparente, eu sou verdadeira, eu sou honesta. Escreve tudo, eu sou, milhares de eu sou todos os dias. Então, todas as vezes, até hoje, quando eu percebo que eu estou assim, sentindo um melindrezinho assim, que eu não estou tão ativada em alguma característica, em alguma habilidade que eu preciso ter, eu vou lá e reforço no eu sou. Esses dias eu estava em um treinamento e aí a pessoa disse assim, eita, você precisa escrever, eu sou disciplinada. Aí eu fiquei pensando, sabe que eu sou disciplinada? Eita, aí eu lembrei, eu acho que está faltando disciplina nesse ponto aqui. E aí eu fui escrever, eu sou disciplinada, eu sou disciplinada, eu sou disciplinada, eu sou disciplinada. E é isso. A gente precisa fortalecer aquilo que a gente já tem e aquilo que a gente deseja. E a gratidão a todo momento, a toda hora. Fortalecer a positividade, assistir coisas positivas, filmes, livros que vão agregar no teu crescimento. Então, estude sobre inteligência emocional. Se você ouvir, vai ter um treinamento de inteligência emocional, vá, mergulhe nisso. Vai ter uma live, uma pessoa falando sobre como melhorar isso. Vai ter uma live sobre meditação. Tem meditação, tem yoga. Que legal o yoga, eu ando tão estressado. Então, o estresse também pode levar a pessoa a ter depressão. Então, observar. Busque o médico, faça tratamento direitinho. Você merece, você nasceu para ser feliz, você nasceu para dar certo. Todas as pessoas têm problemas, algumas com problemas muito maiores. Mas quando a gente começa a conhecer a vida do outro, a gente percebe que os nossos problemas são muito menores do que o outro. Então não é uma questão de comparação e a gente não deve fazer isso. Porque a maioria das pessoas estão adoecendo nesse momento, agora, nesse século, adoecendo porque vive se comparando. O corpo perfeito, quem é mais inteligente, quem está fazendo mais viagem, quem tem uma casa mais bonita, um carro mais isso, um carro mais poderoso, a barriguinha de tanquinho, se está malhando, enfim. E vive no processo de comparação. E dessa forma, a pessoa começa a fugir. Vou beber um pouco d'água, tá, gente? E dessa forma, a pessoa começa a fugir da sua identidade, porque ela vive se comparando. Então, é mais um convite que eu peço para você, evitar a comparação, tá? Então, gente, eu vou deixar aqui esses minutinhos. O pior da doença é que ela tira a beleza da vida e o amor pelas pessoas, é verdade. A gente começa a não ver mesmo a beleza da pessoa, a gente fica apático, de fato, apático. Por isso que é importante o processo de terapia. Medicamento e terapia, medicamento e terapia. E isso você começa a ter exercícios ali que vai te ajudar a evoluir nesse sentido, né? A leitura da Bíblia ajuda bastante. Gente, eu vou deixar aqui 5 minutinhos para que vocês façam perguntas, tá? Então, fique à vontade, façam as suas perguntas. Estejam sempre se alimentando da palavra de Deus, fortalecendo o espírito. Um espírito alimentado e forte levanta o corpo. Eu gosto muito de agradecer a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Uma busca diária de força, é verdade. E um outro ponto importante, a gente precisa cuidar desse tripé, que é a saúde física. Então, a gente precisa ir ao médico, a gente precisa fazer check-up, a gente precisa ver se nós estamos sedentários. O sedentarismo também pode levar à depressão. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar também das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, cuidado pela emocional. E o outro é cuidar da espiritualidade. Então, saúde, emocional e espiritualidade. Espiritualidade, saúde e emocional. Algumas pessoas cuidam da saúde e esquecem o emocional e espiritual.
tá? Algumas pessoas cuidam do emocional e esquecem da espiritualidade e da saúde. Então, é o tripé importante. Esse tripé é muito importante para que você saia do estado depressivo, tá? Então, cuida da saúde, vai no médico, vai tomar o medicamento, vai fazer terapia, vai fazer treinamentos, vai fazer leitura, vai cuidar do teu emocional e espiritualidade, tá? A conexão, cuidar espiritual. E você vai ver que sua vida vai evoluir quando você entender que esse tripé ele é extremamente importante. Espiritualidade, emocional e saúde, tá bom? São tantos fardos, Mateus 11, 28, é isso mesmo. Vamos lá, tô esperando as perguntas, quero ouvir Renata, quero ouvir Patrícia, quero ouvir. Inteligência emocional, que o ser humano é esse Deus, mulher que admiro muito. Um beijo, Josineide. Exemplo de amor e doação. Pati, querida, que coisa linda. A vida é tão boa, é verdade. Diz Gabriela Rocha. Eu tô vendo aqui as mensagens de vocês. Até para criança com depressão pode ser tratado com medicação ou só com terapia. Tem que ter medicação, viu? Tem que ter medicação. Eles passam as medicações minhazinhas mais leves, então tem 30 tipos de medicação que eu saiba nesse momento. Então, existe, tem que ser tratado, viu? Tem que ser tratado. Terapia, tem que ir pro psiquiatra e tem que tratar com medicação, tá bom? Então, vamos lá. Tô aberta a perguntas, já veio aí uma pergunta. Então, eu que vou aqui fazer uma pergunta para vocês. Quem que está assistindo essa live já teve depressão? Sim ou não, tá? Bem rapidinho, uma enquete que eu tô fazendo com vocês. Quem que está aqui já teve depressão? Só coloca um Szinho aí, já tive depressão. Sim, já tive, tá? Essa é a primeira pergunta. Quem que está na live já conviveu com a pessoa ou convive com a pessoa com depressão, tá? Quem já conviveu com uma pessoa que está ou já teve depressão, tá? Quem da família aí já teve depressão? Perfeito. Vão respondendo aí. Eu já tive, sim. Outro não, sim. Joia, Renata, sim. Pronto, vão respondendo, porque é importante para mim esse feedback, tá? Pronto, não, sim. Quem já teve na família. Bastante importante para mim. Outra coisa. Quem já procurou um médico, psiquiatra, quando percebeu que estava com depressão? Quem foi ao psiquiatra? Sim, fui, tá? Então bota, fui ao médico, fui ao psiquiatra, tá? Quem não foi, diz não fui, tá? Meu irmão tem, oi, Ione, tá certo, minha amiga, eu sei que você se cuida direitinho, viu? Um beijo pra você. Quem foi ao médico? Quem toma medicação? Responde aí, eu tomo medicação, eu fui, tomei medicação, tomo medicação. Gente, quem faz bariátrica precisa continuar a terapia, tá? Então, quem faz bariátrica, ele sempre diz, faz terapia, passa pela psicóloga antes do processo. Então, fez a bariátrica, continua com a terapia, é bastante importante, né? Que é uma cirurgia muito importante, muitas pessoas fazem. Que bom que existe a bariátrica, né? Que ajuda muito as pessoas a alcançar o objetivo da perda de peso. E aí é necessário ter esse cuidado de continuar com a terapia, tá? E eu quero fazer um pedido, ó, aqui, tomo medicação, já fui pro psiquiatra, então. Psiquiatra e terapia, vai buscar o psicólogo, tá? Ou psicanalista, vê o profissional que você se identifica. Existem também outros tipos de terapias alternativas, então busque isso. Outra coisa, busque aprender sobre inteligência emocional, ative a sua espiritualidade e lembre, exercício físico, conexão com a natureza, tá? Apreciar o belo, abrace, olhe nos olhos, leia, ative a positividade, agradeça. Então, o nosso cérebro agradece, o nosso cérebro ele tem uma plasticidade e por isso que a gente fala muito sobre a importância do que você vê e do que você ouve. Então, medicação, terapia, gratidão, positividade, ser protagonista da sua própria vida,
olhar nos olhos, abraçar, servir, ajudar, doar, falar, sabe? Contribuir, ter lazer, ter amigos. E você não tem como mudar o seu passado, mas você pode fazer muita diferença com as suas ações no hoje. Eu gosto muito de contato com criança, de servir os carentes, de participar de projetos, contribuir com a vida das pessoas. Então, a gente tem muito a fazer, muito a contribuir, porque quando a gente ajuda o outro, a gente se cura, a gente está se curando, tá? Então, quando a gente ajuda alguém, abraça alguém, quando a gente está servindo a outra pessoa, a gente entra no processo de cura. E faça 1%. Ó. Aqui a minha amiga, eu passei 23 anos com depressão, hoje estou outra pessoa com as minhas orações todos os dias. Deus é fiel. Que bom, Marinho, ouvir isso, Andresa, é verdade. Ansiedade pode desencadear uma depressão, sim, né? Existe depressão e ansiedade, elas andam muito juntas, tá? Então existe sim, pode desencadear a depressão, pode até estar juntas, depressão e ansiedade, e tudo precisa ser, às vezes o médico precisa passar uma medicação para ansiedade, outra medicação para depressão, então ele vai avaliar tudo. E eu recomendo a quem tem observado uma criança, por exemplo, de 10, 11 anos, eu recomendo que leve ao neuropediatra, certo? Antes de levar ao psiquiatra, leve ao neuropediatra, tá? Então, existe esse olhar também, então leve ao neuropediatra, minha criança, tal, leve ao neuropediatra, que ele também vai avaliar, né? Ele vai fazer uma avaliação, ele tem acesso também a essas doenças da mente, e aí ele vai encaminhar para o psiquiatra se necessário for. Então pode encaminhar para o neuropediatra, e o neuropediatra também vai orientar e vai solicitar as terapias. Então deixa as terapias. Gente, no mundo que nós vivemos hoje, de pensamentos acelerados, uma vida muito corrida, com muitas responsabilidades, mãe sendo pai e mãe, pais, tem situações de pais também que são pais e mães, correria do dia a dia, muitas preocupações, enfim. A gente está tendo acesso à internet, que é um bombardeio de informação, e tudo isso vai fazendo programações. Então, eu vou pedir para vocês observarem, porque a ansiedade ela está muito presente. Então, todos nós temos ansiedade. Só que alguns em um nível leve, outros em um nível que já perde o controle mesmo, e aí precisa entrar com a medicação. Então, se você se percebe ansioso, busca um médico e vai precisar entrar na medicação. E uma coisa que ajuda muito nesse processo do controle da ansiedade vem muito com um tratamento parecido com a terapia, além da medicação, em alguns casos, né? Eu acredito que a maioria dos casos, mas você fazer atividade física, que é a meditação, a técnica de mindfulness, o yoga, então atividades de relaxamento contribuem muito, tá? Oração, ativar a espiritualidade, tá? O contato com a natureza. Então a gente precisa desacelerar. Tira um tempinho ali, passa um dia sem mexer no celular, sem assistir TV, vai curtir a natureza, vai curtir a família. Então a gente precisa tirar um dia para desacelerar, desconectar, sabe? De tudo aquilo que fica o tempo todo programando a nossa mente. Então a gente precisa desconectar. O meu caso foi isso, mais ansiedade, né, meu amigo? Então a maioria de nós, né, temos ansiedade e a gente precisa estar observando ela e o quanto que ela acarreta. A ansiedade ela acarreta muitos prejuízos também, e ela pode sim se tornar depressão, com certeza. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade, façam perguntas. Eu estou à disposição de vocês, tá? Então, o que eu quero deixar aqui, para a gente poder finalizar, que já está chegando aqui a 9 horas, eu quero fazer um pedido para vocês, que a gente vai ter muitas lives, tá? Eu estou com uma programação maravilhosa de lives, para poder contribuir aí com as mulheres que têm ansiedade, que têm um pensamento acelerado, que estão aí corridas,
que tem aí também a depressão, a falta de amor próprio. A gente precisa desenvolver isso, ativar o amor próprio, trabalhar essas crenças, e é 1% a cada dia. Mas às vezes a gente tem muita pressa. A gente começa um processo de mentoria ou um treinamento e a gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Então, tudo que acontece da noite para o dia, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, o processo de terapia, ele é 1% a cada dia, certo? Então, acreditem. Se você estiver fazendo o que tem que ser feito, isso vai acontecer. Então, não desista. Não queira que a coisa aconteça da noite para o dia. O medicamento também que você está tomando leva um tempo para que seu organismo se acostume e seu organismo responda a essa medicação. Da mesma forma, é o processo da terapia, é o processo da análise, é o processo de todo tipo de mudança, de novos hábitos. Então, persista. 1% a cada dia. E você vai conseguir, tá? E outra coisa, dê um foco àquilo que você precisa. Traz uma atenção especial para aquilo que você precisa. Se nesse momento você está precisando cuidar da sua saúde emocional, é sua prioridade, então cuida dela, sabe? Dê uma atenção especial. Preciso cuidar da minha saúde mental, então dá uma atenção para ela, certo? Busca o médico, busca a terapia, vai lá no CAP se você não tem condição de pagar um profissional. Busque conversar com alguém, envia mensagem para algum profissional que possa te orientar. Então, meus amigos, eu quero aqui parabenizar vocês. Nós tínhamos aqui no início da live 30 e poucas pessoas. Então, essas 30 e poucas pessoas eu dou aqui os parabéns para essas pessoas, todas que passaram aqui. Muitas entraram e saíram porque poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estavam aqui aprendendo, ouvindo, mentalizando, entendendo, compreendendo. Então, gente, é necessário que a gente tenha uma rotina, tá? É necessário que a gente ative essa rotina, que a gente tenha o horário de acordar, os horários tudo direitinho, que a gente inclua uma manhã muito ativada, enérgica, que a gente já coloca atividade física logo de manhã. E seu dia, ele passará a ser muito mais produtivo. Então, observe o seu corpo, observe os seus comportamentos, as suas palavras. E o meu pedido é menos reclamação, mais positividade, mais gratidão e evitar coisas tóxicas, tá? Vendo coisas tóxicas, ouvindo coisas tóxicas, porque você vai gerar pensamentos desafiadores e vai ter sentimentos desafiadores. Então, nós nascemos para ter desafios, que isso vai acontecer. Nossa vida é assim, altos e baixos. Mas nós precisamos estarmos prontos, sabe? Prontos para o que vier, a gente não entrar no fundo do poço. Porque nós não fomos feitos para estarmos no fundo do poço. Nós fomos feitos para sermos fortes, corajosos, para a gente enfrentar o que tem que enfrentar, sem debilitar a nossa saúde mental, tá? Então, cuide-se, ame-se, fortaleça a sua espiritualidade, ative, cuide da sua saúde, tá? Então, eu quero aqui, quem ainda não me seguia, passa a seguir, eu vou ficar muito grata em ter você aqui, tá? Muita contribuição, tem muitos vídeos aí, tem muitas lives no GVT que você pode assistir, que você pode comentar. E o meu pedido é, ame-se, cuide-se, cuide de quem você ama, dê o seu melhor. Mesmo que você tenha 70, 80, 90 anos, você ainda tem muita coisa para viver, sabe? Eu não sei se vocês convivem ou já viram alguns idosos com 80, 89 anos, 90 anos, animados, ainda dançando, ainda viajando, pensando, eu vou para Paris, eu fui para Veneza, eu fui para Itália, e enfim, cheio de possibilidades. Eu fui visitar meu filho lá no interior, eu matei uma galinha, eu fiz tal coisa, dança ali e vive. Gente, essas pessoas, elas enfrentam o câncer. Essas pessoas, elas enfrentam, sabe?
cada problema com muita leveza. Porque elas possuem fé, elas possuem alegria, elas possuem positividade, elas possuem coragem. Elas não colocam dentro do teu coração o rancor, a mágoa, o ódio, certo? Então a gente tem que perdoar, sabe? A gente tem que trabalhar todos os dias o perdão. É claro que coisas nos acontecem, a gente fica triste, a gente, nossa, aquilo pegou, mas não guarda essas mágoas não guarda esse rancor não, começa a orar por essas pessoas que em algum momento te magoaram, sabe? Vá viver, vá fazer o que tem que ser feito, vá curtir as pessoas, os seus filhos, os seus netos, vá fazer o que tem que ser feito pela vida, vá apreciar o belo, faça algo por alguém. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para dar certo. Não é romantizando a vida, mas é possível você ter uma vida mais leve, mais equilibrada, mais em paz com você mesmo, se amando mais, apreciando o belo, vivendo com alegria, com positividade. Certo? Que Deus abençoe vocês e aguardo vocês na próxima live. Fica antenado aqui nos meus stories, que eu sempre estou divulgando. Um beijo, tenham uma excelente noite. Durmam com toda a positividade, pensando positivamente, que sua noite vai ser incrível, que você vai dormir muito bem. Faça a sua oração, a sua meditação, a sua conexão com a natureza, da forma que você quiser fazer. E já acorde agradecendo, escreva, fale que você é incrível. Eu sou, ative a gratidão. E faça 1% a cada dia. Aquela meta que você quer, aquele sonho que você deseja alcançar, faça 1% por dia. Você merece isso, tá? Um beijo no coração. E eu vou deixar salva essa live para vocês comentarem e vocês compartilharem muito. Um beijo!